Quando entrei naquele prédio de mármore branco pela primeira vez, senti que estava realizando um sonho. Estagiar no escritório Torres e Associados, um dos maiores do país em direito patrimonial, era um privilégio raro para alguém como eu, jovem, vinda de faculdade pública, e sem sobrenome influente. Meu chefe direto era o próprio dono, Dr. Adriano Torres. Um homem com presença de palco, terno impecável, e um olhar que congelava o ambiente. Ele era admirado e temido. Logo no primeiro dia, me avisaram: nunca diga não para o Dr. Adriano. Apenas faça. Eu, insegura e ansiosa por provar meu valor, obedeci. Durante as primeiras semanas, minhas tarefas pareciam simples: organizar documentos de processos, digitar pareceres, levar café. Até que fui colocada para auxiliar discretamente num caso confidencial. A sucessão de uma fortuna estimada em 3 bilhões de dólares, envolvendo uma família tradicional do sul do país. Recebi instruções vagas, planilhas mal explicadas, documentos soltos. Tudo muito rápido, muito confuso. Um dia, entreguei ao cartório um envelope que, segundo a secretária, deveria conter apenas cópias para autenticação. No dia seguinte, tudo desabou. Dr. Adriano convocou uma reunião às pressas. Quando entrei na sala de vidro, todos os sócios estavam sentados. E foi ali, diante de todos, que ele me destruiu. Quem autorizou você a enviar documentos originais sem protocolar? Ele gritou, jogando o envelope vazio sobre a mesa. Eu só segui as instruções da Fernanda, como me foi pedido, balbuciei. Você sabe o valor envolvido nesse processo? Ou acha que isso aqui é estágio de colégio? Eu quis desaparecer. Olhares de julgamento me perfuravam. Saí da sala quase chorando. E foi ali, naquele instante de vergonha absoluta, que algo despertou em mim. Minutos depois, na sala de cópias, ouvi Fernanda dizendo ao telefone: sim, ele já deu o esporro na estagiária. Agora ninguém mais desconfia. Meu coração gelou. Comecei a ligar os pontos. O documento que entreguei nem era o mesmo que me deram para autenticar. Alguém trocou os papéis. A instrução foi armada. E eu fui usada para encobrir algo maior. Foi ali que entendi. Eu não cometi erro algum. Estava no meio de um jogo sujo. E se quisessem me usar como peça, eu aprenderia a jogar também. Mas do meu jeito. E com muito mais atenção. Naquela sexta-feira, o escritório estava vazio mais cedo que o normal. Os sócios tinham uma reunião externa e os estagiários já tinham ido embora. Eu fiquei, como sempre, organizando a papelada da semana. Precisava de um tempo sozinha para pensar. E, no fundo, comecei a desejar descobrir algo que confirmasse minha desconfiança. Foi quando encontrei a pasta. Estava jogada atrás da impressora da sala de digitalização, sem identificação, como se tivesse sido esquecida ou escondida. Por instinto, abri. E ali estavam eles: rascunhos de contratos, declarações de bens, comunicações internas, e valores que me fizeram engolir seco. 3 bilhões de dólares. Exatamente o número que ouvi durante a humilhação pública de dias atrás. Mas o que me deixou em choque não foi o valor, foi o conteúdo. Os papéis indicavam claramente movimentações suspeitas. Transferências de ativos para empresas de fachada, nomes de laranjas, alterações em cláusulas contratuais que beneficiavam diretamente Dr. Adriano Torres. E o pior, tudo feito com a assinatura falsa de um dos herdeiros. Minhas mãos tremiam. A pasta estava cheia de anotações à mão, datas, detalhes de reuniões, e até e-mails impressos com trocas entre Adriano e um contador que eu nunca tinha visto no escritório. Ali estava a verdade. Meu chefe estava fraudando um processo bilionário, tentando se apropriar dos bens de uma família inteira, usando a estrutura do próprio escritório, os contatos influentes, e estagiários desavisados como eu para mascarar os passos. Guardei a pasta rapidamente, tirei cópias escondidas e voltei tudo ao lugar. Meu coração martelava como se fosse explodir. Fui para casa naquela noite sabendo de uma coisa. Eu não podia confiar em ninguém ali dentro. Se eu falasse com a pessoa errada, poderia ser demitida, ou pior. Mas também não podia fingir que não vi. Não ia ser cúmplice de um golpe nojento desses. Muito menos permitir que me usassem de novo. Naquela noite, escondi as cópias embaixo da minha cama,
em uma pasta com fecho. Era minha primeira prova. E o começo de algo que nem eu sabia o tamanho. Eu era só uma estagiária. Mas agora, eu tinha uma arma nas mãos. E, pela primeira vez, Adriano Torres tinha alguém observando cada movimento dele. A diferença. Eu não era como ele. Mas sabia muito bem como desmontar um império, de dentro para fora. Voltei ao trabalho na segunda-feira com um sorriso no rosto e olhos afiados. Eu fingia normalidade. Concordava com tudo. Anotava, servia café, dizia sim, senhor. Mas por dentro, algo em mim tinha mudado para sempre. Se ele soubesse o que eu sabia, teria me demitido na hora. Mas não sabia. E eu pretendia manter assim. Passei a gravar tudo, chamadas, instruções, até as conversas no elevador. Escondia o celular embaixo de papéis durante as reuniões, gravava a tela do computador quando ele me mandava e-mails internos. E até capturei prints de mensagens suspeitas que ele achava que podia apagar. Logo percebi que eu não era a única vítima. Um dia, durante um café com o arquivista antigo, seu Djalma, um senhor de fala mansa que estava para se aposentar, deixei escapar uma pergunta sobre o passado do Dr. Adriano. Ele me olhou nos olhos, com um silêncio que dizia muito. Você quer mesmo saber? Disse que sim. Ele respirou fundo e me contou tudo. Anos atrás, Adriano montou um esquema semelhante. Convenceu um sócio mais velho a assinar uma procuração que depois foi adulterada. O sócio perdeu a parte dele no escritório. Saiu sem lutar, com vergonha de admitir que foi enganado. Ele é bom com palavras. Faz você se sentir burro, pequeno. E quando percebe, já não tem nada. Guardei cada palavra. Também descobri uma antiga estagiária, Paula, que havia saído de forma misteriosa. Encontrei seu contato e marcamos um café. Ela me contou que havia denunciado irregularidades, e no dia seguinte, acusaram-na de roubar documentos. Teve que assinar uma carta de desligamento para não sujar a ficha. Cada história confirmava o que eu já sabia. Adriano destruía carreiras para proteger o próprio castelo. Mas agora ele tinha um problema. Eu não tinha nada a perder. Comecei a montar meu próprio dossiê. Arquivei gravações, prints, documentos digitalizados, anotações, horários, datas. Tudo meticulosamente separado por temas. Comprei um HD externo e criei backups criptografados. Também me aproximei de um advogado aposentado, um velho conhecido do meu pai, que se ofereceu para revisar tudo legalmente. Ele ficou chocado com as provas. Disse que, se bem organizado, aquilo derrubaria não só Adriano, mas outros nomes grandes do ramo. E era isso que eu queria. Mas precisava do momento certo. Não adiantava agir por impulso. Adriano era esperto, tinha amigos no judiciário, e era mestre em virar o jogo. Eu precisava ser melhor, mais fria, mais calculista. Comecei a sorrir para ele todos os dias, como se nada estivesse acontecendo. Aceitei tarefas extras. Fiz parecer que ainda queria agradá-lo. Enquanto isso, alimentava silenciosamente o que viria a ser sua queda. Era como jogar xadrez com um predador. Mas a diferença entre nós dois era simples. Ele me subestimava. E eu nunca mais subestimaria a mim mesma. Quando o dossiê estava quase completo, percebi que só faltava uma peça. O flagrante. Eu precisava de algo inquestionável, uma armadilha perfeita. Foi aí que pensei na imprensa. Enviei trechos anônimos das provas para um jornalista investigativo conhecido por denunciar corrupção empresarial. Em menos de 24 horas, ele me respondeu: se isso for real, vamos derrubar um império. Nos encontramos discretamente. Levei uma cópia impressa de parte dos documentos e algumas gravações. Ele ficou em silêncio por longos minutos, analisando tudo. Isso aqui é ouro jurídico, mas precisa de reforço. Você topa ir até o fim? Assenti sem hesitar. Ele me apresentou a promotora Lúcia Barbosa, linha dura, incorruptível, odiada pelos poderosos. Ela analisou o material e me encarou com firmeza. Tem coragem de ir até o fim? Porque quando esse dominó cair, ele vai tentar destruir você primeiro. Ele já tentou. Agora é minha vez. Juntos, montamos o plano. Criamos uma identidade falsa.
Um bilionário europeu interessado em ocultar uma herança através de meios criativos. O jornalista se passou por assistente do investidor. O contato foi feito por e-mail, cuidadosamente redigido para parecer real. Adriano mordeu a isca em poucas horas. Traga ele aqui. Tenho a solução perfeita. Na semana seguinte, marcamos uma reunião no escritório, fora do expediente. O lugar foi equipado com escutas e câmeras escondidas, tudo autorizado judicialmente graças à promotora. Eu estava presente, fingindo ajudar, como boa assistente obediente. Vi Adriano se transformar. Olhos gananciosos, sorriso seguro, confiança no ar. Ele explicou como faria. Item criaria contratos de fachada. Item usaria empresas de laranjas. Item lavaria parte do dinheiro no exterior. Tudo com a calma de quem já fizera isso antes. E achava que nunca seria pego. Comigo, ninguém perde. Só o governo. E quem se importa com isso? Ele disse, rindo. Enquanto falava, a promotora assistia em tempo real de uma van estacionada do outro lado da rua. O jornalista gravava tudo. Era o momento que tanto esperei. Ao final da reunião, Adriano apertou a mão do falso cliente e disse: 3 bilhões? Você está em boas mãos. Mal sabia ele que essas palavras seriam a sua ruína. Na manhã seguinte, uma operação foi autorizada. Mandados de busca e apreensão foram expedidos. O nome do Dr. Adriano Torres estampava a capa dos jornais. Acusado de fraude, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e formação de quadrilha, seu império começava a desmoronar. Ele tentou ligar para mim. Mandou mensagens, e-mails. Mas agora, eu estava do outro lado da lei. E tinha todas as cartas nas mãos. Naquela manhã, o escritório que sempre exalava arrogância e silêncio foi invadido por um som diferente. As botas da polícia. Vi os agentes entrarem com mandados nas mãos, olhos atentos, desmontando cada gaveta, recolhendo HDS, contratos, pastas trancadas. Tudo sob o olhar incrédulo dos advogados que sempre se achavam acima da lei. Adriano chegou 15 minutos depois, bufando. O que está acontecendo aqui? Isso é um absurdo. Quem autorizou essa palhaçada? Um policial se aproximou com um mandado de prisão. Adriano Torres, o senhor está preso por fraude documental, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e obstrução de justiça. Ele congelou. Por um segundo, achei que fosse desmaiar. Mas logo tentou o mesmo discurso de sempre. Superioridade, ameaças veladas. Meu advogado vai resolver isso. Sou intocável. Não adiantou. Enquanto era levado algemado, cruzamos olhares. Ele soube, naquele instante. Sabia que fui eu. Não disse uma palavra. Nem precisei. Os dias seguintes foram um furacão. O escândalo estampava as capas de jornais. Advogado dos bilionários preso por fraude multibilionária. Estagiária ajuda a desmascarar esquema de 3 bilhões de dólares. A empresa tentou desesperadamente salvar a própria imagem. Ele agiu sozinho. Nunca soubemos de nada. Estamos colaborando com a justiça. Hipocrisia. Fui chamada para uma reunião com o RH. Agradecemos sua colaboração, mas infelizmente, diante da exposição negativa. Tradução. Fui demitida. Saí pela mesma porta onde tantas vezes entrei cabisbaixa. Mas, dessa vez, saí erguendo a cabeça. Alguns colegas me aplaudiram baixinho. Outros desviaram o olhar, talvez por vergonha, talvez por medo. Lá fora, o jornalista me esperava com um sorriso discreto. Você tem ideia do que fez? Acho que sim. Nos dias que seguiram, recebi mensagens de pessoas que trabalharam com Adriano e foram silenciadas. De familiares da família vítima da fraude, agradecendo. Até da promotora. Você mudou o rumo de uma investigação de 10 anos. Sim, perdi o emprego. Mas ganhei algo raro. Respeito. E o mais importante, me respeitei. Adriano, o homem que se achava invencível, agora dormia numa cela. E eu? Dormia em paz. As ligações não paravam. Jornalistas. Rádios. Canais de YouTube. Todos queriam que eu contasse minha história. Com detalhes, com emoção, com raiva. Mas eu sempre repetia a mesma frase.
Não foi por fama. Foi por justiça. As pessoas esperavam que eu me vingasse, que usasse o momento para me autopromover, ganhar seguidores, contratos de mídia, palestras. Mas não era sobre isso. Era sobre o que era certo. Uma semana depois da prisão de Adriano, recebi uma ligação inesperada. Era o patriarca da família envolvida no processo bilionário. Queremos agradecer pessoalmente. Você nos salvou. Nos encontramos em um escritório discreto. Havia lágrimas nos olhos da filha mais velha, alívio nos ombros da matriarca, e dignidade em cada palavra dita. Essa herança não era só dinheiro. Era o legado do nosso pai. E você protegeu isso. Então me estenderam um envelope. É uma recompensa. Merecida. Abri. E quase caí da cadeira. 2 milhões de dólares. Fiquei em silêncio por longos segundos. Depois respirei fundo. Não posso aceitar tudo isso. Eles insistiram. Eu aceitei apenas parte, o suficiente para pagar minhas dívidas estudantis, ajudar minha mãe, e finalmente respirar sem medo do fim do mês. O restante, sugere que fosse doado a causas sociais, mulheres ameaçadas, jovens estagiários, gente que precisa ser ouvida. A família concordou e cumpriu. Poucos dias depois, recebi outro convite. Um grupo de juristas e advogados éticos, ligados a uma ONG de transparência pública, me chamou para trabalhar com eles. Você tem coragem, ética e inteligência. É disso que precisamos. Aceitei. Na primeira reunião, entre papéis e cafés, me senti em casa. Longe do luxo podre do antigo escritório. Longe das ameaças veladas, do ego, das humilhações. Agora, estava entre pessoas que queriam fazer a diferença. Às vezes ainda sonhava com Adriano, com seu olhar quando foi preso. Mas esses pesadelos foram se tornando lembranças distantes. Agora, eu dormia com outra certeza. Justiça não é gritar mais alto, nem destruir o outro. Justiça é agir com firmeza, com provas, com verdade. Não me tornei uma celebridade. Nem quis. Mas me tornei algo melhor. Uma mulher livre, ética e inabalável. E isso vale mais do que qualquer vingança. Eu era só uma estagiária. Foi isso que ele pensou. Que eu era fraca, ingênua, obediente. Uma garota qualquer, fácil de enganar, fácil de manipular. Mas ele esqueceu de um detalhe. As menores peças podem derrubar o rei. Quando comecei, mal sabia por onde andar naquele escritório. Tinha medo de errar, de decepcionar, de não ser suficiente. E, mesmo assim, dei meu melhor. Foi aí que ele viu uma oportunidade. Não para me ensinar, mas para me usar. E quase conseguiu. Mas há algo que Adriano nunca entendeu. Pessoas comuns fazem coisas extraordinárias quando se sentem traídas. Ele usava palavras como armaduras. Usava o poder como arma. Usava o prestígio como escudo. Mas eu usei outra coisa. A verdade. Gravei. Copiei. Denunciei. Esperei o tempo certo. Não gritei. Não bati na mesa. Não procurei vingança. Eu construí coragem em silêncio. Porque coragem não é se exibir. É agir, mesmo tremendo por dentro. Hoje, ele está atrás das grades. E eu? Eu caminho leve. Não carrego raiva. Carrego orgulho. Não por tê-lo derrubado, mas por ter escolhido quem eu queria ser. Ele me achou pequena. Mas se esqueceu. Até a menor engrenagem pode travar uma máquina inteira. Eu não me vinguei. Eu o derrubei com as próprias armas. E agora, quando olho no espelho, vejo alguém que ele nunca conseguiu dominar. Uma mulher que ninguém mais subestima.